Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o deputado estadual, professor Kenny Mendes. Deputado, obrigado pela presença e antes de mais nada vou fazer um questionamento, utilizando as suas habilidades. Is English important for business? Especially at the port side? Yes, of course. It's essential nowadays. For sure. Prazer enorme estar aqui. Obrigado por estar aqui. Imagina, Marcos, o prazer é todo meu. A saudação aí aos seus telespectadores também. Prazer enorme. Deputado, a gente acompanhou mais recentemente um fórum que foi realizado falando principalmente da ligação seca entre Santos e Guarujá. Qual foi a tua perspectiva em relação ao fórum e se ele foi esclarecedor, principalmente em relação a esse tema que é tão importante para a nossa região, deputado? Olha, foi muito importante. Eu nunca havia visto um fórum desse tipo, desde quando a gente discute a ligação seca, né? Já foram diversas discussões ao longo dos anos, projetos, maquetes, tanta coisa lançada. E duas coisas me motivaram bastante. Pela primeira vez, nós temos a real possibilidade de tirar esse projeto do papel, já que temos os recursos para isso, né? Foi-se feita uma solução financeira, né, através da concessão, da ampliação da concessão do contrato da Ecovias, então nós temos aí os recursos para tirar essa obra do papel pela primeira vez, já que no passado isso sempre foi o empecilho, né? O Estado não tinha, o governo federal não tinha, o município muito menos, agora sim. E eu fiquei muito feliz também de ver tantos representantes, né? Representantes do governo do Estado, representantes do governo federal, o próprio representante da Ecovias também interessada no projeto e diversos parlamentares, né? Deputados estaduais, deputados federais. E ficou bem claro naquele fórum que o consenso ali, o governo federal um pouco neutro, né? A Codesp a favor do túnel, todos os deputados demonstraram interesse em ver o túnel como a melhor solução e apenas a Ecovia é interessada na ponte, e talvez até porque o custo é menor, né? Então, talvez tenha sido esse o grande motivo. Aproveitar para fazer o recorte, se não me falha engano, em uma das tuas reuniões, principalmente com o presidente da autoridade portuária local, Sim. Você fez uma proposta até para que a própria Codesp arcasse com a diferença Sim. desse custo, que eu acho que é até uma excelente ideia. Foi. Logo que a Codesp se demonstrou contrária à ponte, eu tive uma reunião com o presidente Tércio, da Codesp, e eu fiz duas propostas, na verdade. A primeira proposta é essa, que o governo federal arcasse com a diferença, né, do valor entre a ponte e o túnel, já que ele seria mais benéfico e também não haveria empecilhos ao progresso, crescimento do nosso porto no futuro. E eu também fiz uma outra proposta. Quando esse projeto do túnel foi debatido em 2015, 2014, 2015, mais ou menos, houve uma grande mobilização na região do bairro do Macuco, porque estavam previstas muitas desapropriações. Sim, exatamente. De um custo aí de 500 a 700 milhões de reais. E eu fiz o seguinte comentário. Eu venho de uma cidade, fui criado na cidade de Montreal, no Canadá, que também é uma ilha, né? Até mais, vamos dizer assim, mais ilha. Eu costumo falar que Montreal é mais ilha do que Santos, porque passa navio dos dois lados, né? Diferentemente de Santos. E nós temos diversos túneis saindo da ilha de Montreal e indo para a área do continente, atravessando o Rio São Lourenço. E eu disse para o presidente, presidente, um túnel não precisa ser em linha reta, diferentemente de uma ponte que precisa ser em linha reta para ter a sua sustentação. Sem dúvida. Um túnel ele não precisa ser em linha reta. Você tem uma enorme área portuária. O túnel poderia muito bem começar dentro da perimetral, seguindo paralelamente ao canal, descendo, e quando ele tivesse uma profundidade ideal para a travessia, ele faria a curva para a direita e iria sentido Guarujá. Você eliminaria aí todo esse problema de desapropriações no Macuco, Sim. estaria dentro de uma área que é sua, não precisaria também de tanta burocracia para licenciamento, né, e autorização,
de todos os órgãos municipais, estaduais, e também e você também não teria uma grande economia no projeto. E você jogaria todo o fluxo de veículos dentro da perimetral, o que Exatamente. contribuiria também até muito. Seria melhor até para o fluxo, para a mobilidade urbana dentro da própria cidade. Deputado, falando em mobilidade urbana, a ligação proposta pelo governo do estado, ela resolve as questões de mobilidade urbana? A população sofre já há bastante tempo com essa questão da balsa. E a gente sabe que esse é um ponto extremamente relevante para a nossa região. A ponte não, eu confesso que não. Eu estou, inclusive, preocupado. Hoje em dia, os caminhoneiros que queiram se dirigir à margem do Guarujá, ao descer da Anchieta, imigrantes, eles fazem a curva para a esquerda, pegam a Piaçaguera e chegam até o Guarujá. Nós estamos gastando agora atualmente 293 milhões para reformular toda a entrada de Santos, para desafogar aquele gargalo. Agora imagine se todos os caminhões que se dirigirem para o Guarujá terem que vir até a entrada de Santos, até a Alemoa, até o Peixe, junto com os carros. Então nós teríamos o trânsito que já existe hoje, mais uma grande parcela, se não quase que toda aquele trânsito que vai pela Piaçaguera até o Guarujá, chegando até a entrada de Santos. Então eu acho que isso seria matar uma obra que a gente está realizando agora na entrada de Santos, uma obra que traria soluções, você estaria matando essa obra, trazendo mais fluxo para cá. E para os caminhões não vai fazer muita diferença, vai ser uma diminuição de 10 minutos no trajeto. O que efetivamente não contribui. Sim, e talvez até uma ponte de 85 metros, né, de altura, como se propõe. Imagine só o desgaste também no próprio caminhão, no motor, né, com o caminhão carregado, 40 toneladas, 30 toneladas, subindo essa altura toda. Não sei se de repente vale a pena o desgaste no caminhão, talvez muitos vão optar, vou continuar pela Piaçaguera sem precisar mudar de marcha, né, com tanta frequência, forçar o meu motor, né, correr o risco. Eu não vejo vantagem, porque para a população em si, os moradores de Santos e os moradores de Guarujá que queiram se deslocar entre as duas cidades, eu não vejo vantagem nenhuma. Até né? porque Até pela ponte, distância, sim. exatamente. Você vai até a entrada de Santos para atravessar, para cair no meio da Piaçaguera, mais ou menos ali na altura do pedágio. Ali Próxima também. entrada da Rio Santos, né? Isso, então não vejo muita. Talvez só para quem querer ir para o litoral norte. Eu acho que talvez seria a única vantagem. Deputado, como é que está essa agenda, principalmente depois do anúncio dessa ligação seca pelo governo do estado e toda a repercussão que teve na nossa região? Na Assembleia, isso continua sendo pauta de agenda e debate ou a gente de alguma maneira vai ter que conviver com este projeto que vai de alguma maneira acabar sendo implementado pela Ecovias? Olha, eu estou feliz porque dos 4 deputados aqui da Baixada Santista, 3, eu e mais 2, somos favoráveis ao túnel, então já é uma grande maioria. Os 2 deputados federais também, a Rosana se mostrou favorável às duas, né, tanto faz, ponte ou túnel, e o Júnior Bozella, deputado federal, também é favorável ao túnel, então isso é um reforço muito grande também, até no governo federal também para convencê-los, né, a arcar com essa diferença entre o túnel e a ponte. E eu estou muito confiante. Eu elogio bastante, faço questão de elogiar o presidente da Codesp, Tércio, porque pela primeira vez eu estou vendo alguém técnico naquele cargo, né? Desde que eu entrei para a política, sempre foram indicações políticas, pessoas que talvez... Eu já vi presidentes da Codesp aqui que sequer atravessavam por lado de lá, nem conhece a realidade do lado do Guarujá, do Porto de Santos. O Porto de Santos tem 2 margens. Né? Exatamente. O pessoal e abrange 3 cidades, né? Santos, Guarujá e Cubatão, né? E muita gente esquece disso. E pela primeira vez eu estou vendo um gestor, né, à frente da Codesp, interessado no progresso e preocupado com o que pode acontecer daqui a 20, 30 anos. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, na década de 70, ninguém poderia imaginar um navio com 70 metros de altura. Hoje eles já existem. Então estão pensando numa ponte com 85 para suprir a demanda de hoje. Mas como que estará daqui a 20, 30 anos? Sem dúvida. Até pegando o gancho disso, a gente percebe que hoje até é muito complicado a gente fazer planejamento quando a gente tem impacto tecnológico de longo prazo. A gente não imaginaria há 30 anos atrás que nós teríamos os celulares da maneira como a gente tem hoje. Exatamente. Né? Então, acho que você imaginar que, de alguma maneira, navios de grande porte não venham atracar no Porto de Santos, eu acho que, de alguma maneira, a gente subestima. É absurdo. Seria a mesma coisa que o pessoal manter ainda
os portos com as ripas de madeira desde a época das caravelas, Sem né? Achando dúvida. que teriam caravelas para sempre. Que não iríamos evoluir. É. Deputado, você falou em relação aos caminhoneiros e a gente percebe que é algo também bastante latente, esse debate, essa discussão em relação ao sistema antiétnico de imigrantes, Sim. que de alguma forma acaba desprestigiando esta categoria. Por que eu faço essa colocação? Porque você deixa o sistema Anchieta para a descida Sim. dos caminhões. A gente não quer entrar no mérito técnico, mas isso é um problema direto. Haja vista que caminhões com 20, 30 toneladas nas costas precisam descer a imigrantes fazendo todas aquelas... A Anchieta, perdão, fazendo todas aquelas curvas que a gente conhece. Como é que está a pauta do deputado nesse sentido? A gente vai, de alguma maneira, aí, criar uma agenda, principalmente com a Ecovias, para avaliação da descida de caminhões também pela imigrantes? Sim. Os caminhoneiros foram muito prejudicados no passado. Haja vista um projeto como a Nova Imigrantes, onde já se viu uma estrada daquele porte, com aquele custo todo, ter um erro de projeto onde não é possível um caminhão descer para uma estrada como aquela, em linha reta, que seria a perfeita, ideal para os caminhoneiros, bem dizer. Então, esse já foi um grave problema. E nós temos aí um conflito entre caminhoneiros e motoristas, famílias que descem seus carros, suas motos, diariamente para trabalhar, para estudar, tendo que fazer um zigue-zague entre os caminhões. Tem um risco bastante grande. Muito grande, porque o caminhoneiro ele já tem aquela preocupação do seu veículo pesado, fazer aquela estrada sinuosa com toda aquela carga numa velocidade reduzida. E ainda ter que se preocupar com motoristas fazendo zigue-zague. Eu sou da seguinte filosofia e é a proposta que eu defendo, que eu tenho batalhado lá na Assembleia Legislativa. Anchieta apenas para caminhões, porque um caminhão cheio é muito diferente de um caminhão vazio. Sem dúvida. Então você deixaria a faixa da direita para os caminhões cheios, com carga, e a faixa da esquerda para os caminhões vazios, que estão indo buscar carga no Porto de Santos. Então esse seria o mundo ideal, sem ter que se preocupar com carros, sem ter que se preocupar com motos, tendo assim os seus horários respeitados, vamos dizer assim, podendo atuar de uma forma mais eficiente, e sem ter toda essa preocupação, porque semanalmente, quase que semanalmente, a gente tem um grave acidente, né? Deputado, você pontuou a questão de no fórum, principalmente, a gente ter uma aderência bastante grande das autoridades políticas. A gente pode afirmar, é correto afirmarmos que essa nova política, ela está olhando muito mais pelo maior locomotiva econômica que nós temos no nosso país, que é o Porto de Santos? Sim, eu tenho visto muitas discussões, eu vejo o governo do Estado também muito interessado, que o governo do Estado sempre foi muito ausente, né, das discussões do Porto de Santos, por ser uma área federal e apenas interessado nos tributos ali recolhidos, então nunca quis, de certa forma, vamos dizer assim, atuar no setor. E eu tenho visto bastante vontade do governo federal, até na expansão das linhas ferroviárias também, né, isso tem sido discutido de uma grande forma, e eu estou feliz que pela primeira vez eu vejo tanto o governo federal como o governo estadual convergindo, indo na mesma direção de que o modal também ferroviário será muito importante. A gente percebe claramente que esses temas são temas importantes não só para o nosso país, mas também para o segmento portuário. Vou ter que chamar o nosso intervalo, mas antes disso, como você já sabe, você tem a oportunidade de enviar o teu vídeo através do nosso site para participar do nosso quadro Destaque Portuário. Roda a vinheta do quadro Destaque Portuário da semana. Apesar de não termos uma grande malha ferroviária, é possível viajar por esse Brasilzão por trem. Confira agora 5 trechos para turistar pelos trilhos. A Maria Fumaça, que sai da lendária Estrada de Ferro oeste de Minas, se estendia por 602 quilômetros até o litoral carioca no século XIX. Mas a bitolinha hoje só vai de São João del Rei a Tiradentes num trecho de 12 quilômetros em 37 minutos, passando pelo Rio das Mortes, palco da Guerra dos Emboabas. Os trens modernos vindos da Romênia é composto por 56 vagões que começaram a rodar em 2015. A estrada de ferro Vitória a Minas, operada pela Vale, foi construída em 1907 e é o único trem diário de passageiros do Brasil. São 664 quilômetros percorridos em 13 horas.
O trem da Serra do Mar Paranaense surgiu em 1885 como um projeto ousado no Brasil Imperial para exportar erva mate e madeira. O percurso de Curitiba a Morretes tem 110 quilômetros, zigue-zagueando entre as águas turvas do rio Ipiranga e a Ponte São João, produzida na Bélgica com o mesmo aço da Torre Eiffel, segundo dizem os locais. O passeio pode ser feito pela Litorina, uma versão luxuosa do trem, com mobília e serviço de bordo requintados. O trajeto que sai de São Luís do Maranhão e segue até Parauapebas, do Pará, pode ser considerado o Ironman das estradas ferroviárias. São 892 quilômetros entre 14 paradas no maior percurso de trem de passageiros do país. Para quem está aqui, também tem opção. É o trem turístico saindo da Estação da Luz, em São Paulo, com destino à saudosa Paranapiacaba. Os trens de 1950 foram todos restaurados e mantêm a decoração da época. O local é ótimo para trilhas, visitação em museus e tirar muitas fotos. Enquanto o sonho de mais ferrovias não embarca, podemos partir para algumas dessas viagens cheias de paisagens e riqueza popular. Estamos de volta com Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp e debater juntamente conosco e com todos os nossos moderadores do segmento portuário. Esta semana, recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o deputado estadual, professor Kenny Mendes. Deputado, no último bloco começamos a falar sobre ferrovias e isso é algo extremamente importante. A gente conhece principalmente o continente americano, os Estados Unidos fez inúmeros investimentos, a linha leste-oeste, norte-sul é algo assim fantástico. No teu entendimento, principalmente porque você vem capitaneando agora a ligação através deste modal de São Paulo ao Porto de Santos, será que a gente está dando os primeiros passos e engatinhando para investir definitivamente nesse modal, deputado? Ah, sim, estou muito confiante. Desde 1996 que ninguém descia, nenhum passageiro, né, descia num trem de passageiros de São Paulo a Santos. Essa viagem foi realizada em junho. Tive a honra de descer com o vice-governador pela primeira vez em décadas, né, porque ninguém sabia como o trem de passageiros se comportaria, né? Fazia tanto tempo que um trem de passageiros não descia por aquele ramal que não sabia se ia balançar demais, até porque hoje em dia há apenas carga, então a carga não reclama, né? E o trem de passageiros ele é muito mais leve, então, consequentemente, ele pode ter a possibilidade de balançar mais. Mas a viagem foi muito tranquila, descemos, estamos dando os primeiros passos, sim. Teremos que iniciar, no início da operação, ela terá que ser apenas turisticamente. Por quê? Porque nós perdemos as nossas duas estações de passageiros. A do Valongo foi desativada, né? E também a da Ana Costa também foi desativada. Então nós temos que aguardar a segunda fase do VLT, ligando a Afonso Pena ao centro de Santos, para que nós tenhamos uma estação mista, VLT e trem de passageiros. Por enquanto, até que isso aconteça, ele iniciará de forma turística, porque o único local que nós temos adequado para passageiros descerem é no terminal de passageiros, na área portuária. E não dá para se fazer esse desembarque fora da temporada de passageiros. Seria meio incoerente você largar as pessoas no meio do cais, sem ter nada ali para recepcioná-los, né? Então, inicialmente será de forma turística e assim que a fase 2 estiver concluída do VLT, aí sim nós poderemos ter o transporte de passageiros regulares entre Baixada Santista e capital. Muitos executivos e pessoas, de um modo geral, que orbitam e trabalham no Porto, têm necessidade de ir a São Paulo. Será que essa não seria uma grande ferramenta para que a gente, de alguma forma, contribuísse para desafogar o sistema enchente de imigrantes, deputado? Com certeza. Eu vejo um exemplo. Eu havia feito essa viagem, numa das últimas, em 95, né, antes dele ser desativado, o antigo trem Santos Jundiaí, e a viagem naquela época, em 95, levou quase 3 horas, né? Então eu vim naquela expectativa que seria mais ou menos a mesma duração. Eu fiquei assustado que nós fizemos em 1h30, né, de lá até aqui. E hoje em dia, muitos que estão me assistindo também vão concordar comigo. Se eu pegar o meu carro aqui hoje em Santos, eu ir até a Estação da Luz, em São Paulo,
Eu não consigo fazer em 1h30 com o trânsito que existe hoje na capital. Não dá, você vai levar mais de 1h30. Se chover, então, Aí 2 horas esquece, e meia, aí 3. esquece. Então eu fiquei muito impressionado, né, devido, lógico, à modernidade das locomotivas de hoje em dia, progrediu-se bastante. Então eu fiquei muito impressionado e até ver a viabilidade daquilo. Eu falei, olha que maravilha, nós temos aí diariamente de 12 a 18 mil pessoas que sobem diariamente ou para trabalhar ou para estudar, em fretados ou veículos próprios. Olha a quantidade de pessoas que poderiam ser inseridas nesse modal ferroviário. Deputado, a gente fala muito de vocação e você é uma pessoa bastante estudada, lúcida e tem esclarecimentos até principalmente em relação ao continente americano, um continente que eu admiro muito até pelo capitalismo e o fomento de negócio que tem dentro daquele país, e a gente percebe que a nossa região ela tem algumas vocações. Sim. E eu vou fazer algumas afirmações no meu entendimento e quero ouvir a opinião do deputado. Santos, nós temos aqui o maior porto da América Latina. Cubatão, a gente percebe que ela perdeu um pouco o foco da industrialização. Guarujá agora com o aeroporto, trazendo carga também, eu acho que está faltando isso, pode ter o seu desenvolvimento dentro daquela região, mas voltando também na questão do modal ferroviário, será que a gente não poderia atender o litoral sul também com este modal para que aquela região também tivesse a vocação da industrialização em grandes complexos logísticos para contribuir com o Porto de Santos? Com certeza, não só a integração ferroviária para que a gente tenha toda essa logística de transporte de cargas e com aeroporto e tudo mais, mas até também como um modal de mobilidade urbana. Eu vejo lá na frente, eu torço para que nessa década, vamos dizer assim, que iniciará ano que vem, que a gente possa terminar não só a fase 2, como a fase 3 e a fase 4 do VLT. A fase 3 é indo de São Vicente até o litoral sul, e a fase 4, se tudo der certo, se o túnel sair do papel, né, for essa decisão do governo do estado e do governo federal de forma conjunta, a fase 4 atenderia também o VLT indo para o litoral norte. Então isso seria fantástico, esse é o sonho, é a visão que eu tenho para o futuro, para o desenvolvimento da nossa região, ter toda essa integração na forma de mobilidade urbana nesses 3 modais. Deputado, a gente falou das questões de vocação e aí falando efetivamente do Porto de Santos, será que uma alternativa não seria aproximar o terminal de passageiros do centro de Santos? Com será certeza. Que essa não seria a melhor vocação? Porque a gente teria ali o turismo sendo impulsionado por aquelas pessoas que a gente recebe. Eu ali. não sei de quem foi a infeliz ideia de colocar o terminal de passageiros ali no meio do nada, no meio de uma perimetral no Porto de Santos. Imagine... quem já fez cruzeiro, você sabe que toda vez que o navio atraca, você desce e é aquela maravilha, né? Você desce, vai passear em Búzios, desce, vai passear em Salvador, desce, vai passear em tal lugar. Aqui você desce e dá de cara com os paralelepípedos ali e uma avenida perimetral cheia de caminhões e mais nada, né? Cercada de grades ainda por cima, né? Então aquilo é horrível. O terminal de passageiros, ele teria que estar no Valongo. Imagine só você descer de um navio, né? Você é um turista, e você dá de cara com o Museu Pelé, por exemplo. E aí você caminhar poucos metros, Santuário do Valongo, Museu de Arte Sacra, virar à esquerda, você tem ali a Bolsa do Café, a Praça Mauá. Imagine como ficaria todo aquele comércio cheio de restaurantes, cheio de lojas de souvenirs, de lembranças. Então você geraria milhares de empregos. E resolveria o problema daquela localidade também, né, revitalizaria toda aquela área, porque hoje em dia dá medo. Você passear ali em algumas ruas no centro de Santos, você parece que está numa cidade fantasma, né? Totalmente abandonada, é triste de ver aquilo. Então a ideia de ter colocado o terminal de passageiros ali foi totalmente equivocada. O terminal de passageiros deveria estar no centro histórico, nos terminais ali do Valongo. Não caberia de alguma maneira dentro daquela região, eu acompanhei já alguns portos também pelo mundo e a gente percebe que o fomento da iniciativa privada junto à iniciativa pública é um modelo de sucesso. Sim. Não caberia dentro daquela localidade também incentivos para que a iniciativa privada também contribuísse para o desenvolvimento daquela região, deputado? Com certeza, eu acho que a Codesp, de repente, ela não está conseguindo... Olha só uma solução simples. A Codesp ela não está conseguindo recursos para revitalizar aqueles armazéns ali do Valongo, por exemplo. Imagine você sentar com a MSC, sentar com a Royal Caribbean, sentar com todas as operadoras e falar, olha,
vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria, vocês revitalizam, transformem aqui num terminal de passageiros e a gente abdica durante uma concessão, aí, durante 10 anos aí, de taxas portuárias. As taxas portuárias, no sentido de navios de turismo, é insignificante para o volume de operações que ocorrem no porto. Então, o porto poderia muito bem abdicar dessa pequena fração de receita e que, aliás, ele ganharia. Vou lhe explicar como é que ele ganharia. Se você abre mão, porque hoje em dia ninguém atraca ali no Valongo, porque aqueles armazéns estão abandonados. Então, você colocaria os navios de passageiros ali. Então, teoricamente, você estaria usando um espaço que hoje em dia não te dá nada, só despesa, né? E, ao mesmo tempo, você poderia operar cargas ali onde está atualmente o terminal de passageiros. Poderia atracar navio de carga ali. Então, a Codesp, ela abriria a mão de uma taxa, resolveria o problema da reforma, da recuperação daqueles armazéns, né? A cidade toda ganharia com o turismo e a Codesp sairia ganhando do mesmo jeito, porque o turismo ela não também perderia. não é um sinônimo de arrecadação, né? A cidade, de um modo geral, também não Exatamente, arrecadaria com isso. certeza. E não seria uma excelente maneira de contribuição para fomentar e melhorar, principalmente a relação do porto com a cidade, deputado? Com certeza, sou totalmente favorável. Eu acho que hoje em dia a população ela tem aquela imagem ainda, né, de que o porto atrapalha a cidade, né? E mal sabe a população que o nosso ISS portuário é a nossa maior receita, né? Santos é uma das pouquíssimas cidades do Brasil onde o IPTU não é a maior receita da cidade, Sim. é o ISS portuário. E se nós não tivéssemos o porto, com o fraquíssimo turismo que aqui temos, a cidade hoje estaria literalmente falida. Indiscutivelmente. Deputado, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de chegarmos ao final do nosso programa, eu preciso fazer esse questionamento, até porque o senhor vem capitaneando esse processo também do VLT e do BRT. Sim. O senhor poderia explicar, principalmente para a nossa audiência, a diferença entre os dois e o que isso contribui à nossa região? Olha, o VLT é esse que vocês já conhecem, né? O veículo leve sob trilhos, né? É uma composição ferroviária que circula a uma velocidade aproximadamente 60 km por hora. O BRT seriam corredores exclusivos de ônibus, mas não como esses corredores que a gente tem faixas exclusivas reservadas para ônibus. Não, para quem conhece mais ou menos São Paulo, são aquelas vias segregadas exclusivamente para paradas de ônibus, onde você tem as paradas no lado contrário, né, vamos dizer assim, né, na região central da via, né, os pontos de ônibus onde você paga antes de entrar no ônibus, né, você tem a roleta, você efetua o pagamento e quem está na plataforma embarca e desembarca rapidamente dos ônibus. Eu acho que seria uma solução viável, a não ser que o governo do estado dissesse, não, nós temos o aporte para fazer o VLT, a fase 3 do VLT, vamos em frente, então aí eu não haveria empecilho nenhum, mas como a gente sabe que essa não é a verdade, que a situação financeira está ruim tanto para os municípios, como para o Estado, como para o governo federal, então talvez essa seja uma solução viável. Indiscutivelmente. Deputado, muito obrigado por estar presente aqui conosco. A gente não tocou nesse assunto, mas eu vou encerrar o programa mostrando a importância desse tema, principalmente nos dias atuais. A gente sabe que o senhor é professor de inglês e esse idioma é um idioma hoje que capitania principalmente a comunicação com o mundo. Então, para encerrar o nosso programa, thank you so much to be here with us and I hope you can always look for our city and our state. Thank you, Max. It was a pleasure being here. É isso aí, Porto Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, follow your dreams and do your best. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos.